Agora esta chamada está sendo gravada. Nossa, aparece lá? Eu não sabia que eles davam um recadinho, tá vendo? Olha. Aqui também, aqui fala em alemão. Ai, que legal. Então tá. Ontem nós paramos, né? A Mari. Ontem nós paramos no versículo. Ai, cadê meu óculos? Falar nisso. Que a pessoa. Aqui. A pessoa tá ruim para ler. Ué, a Mari pediu para entrar e não entrou, né? Já já ela entra. Nós paramos no versículo 16, né? Que os poderes celestiais, quem é Deus, para que alguém questione alguma coisa, né? E a gente viu que do 15 ao 16 é mais ou menos o que está falando lá em Jó. Por quê? Porque Deus está falando que ele vai trazer o julgamento sobre Babilônia, nesse capítulo 51. Então, hoje a gente vai ler do 17. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Então, capítulo 51, do 17 em diante, tá? Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Paz do Senhor. Bom dia, Mari. Bom dia. Armã Luz. Bom dia, Mari. Tá muda. Então, vamos lá. Eu acho que ela deve estar fazendo alguma coisa. Então, bora lá. No 17. Nisso todos mostram-se estúpidos, ignorantes, todo ourives é envergonhado pelo seu ídolo. As imagens esculpidas são uma fraude, não há fôlego nelas. Elas não são nada, apenas objeto ridículo. Quando chegar o dia do seu castigo, perecerão. A porção de Jacó não é como essa, pois ele formou todas as coisas, incluindo a tribo que ele reivindica por herança. Adonai Tsebaot é o seu nome. Então, peraí. Primeiro ele falou sobre a ira, a taça da ira sobre Babel, nesse capítulo 51. Ele falou que ele usaria os Medo, o Irã, contra a Babilônia. Aí ele falou sobre os poderes celestiais e falou sobre os idólatras agora. Por quê? O que é a Babilônia? A grande prostituta. E aí, quando ele lembra que todos esses ídolos, todos esses, vamos pôr assim, imagens esculpidas que existem na Babilônia, são uma grande fraude. Mas aí ele fala da porção de Jacó. Por que ele fala da porção de Jacó? Que Deus tinha prometido para Jacó quando Jacó teve um encontro com Deus lá no deserto, lutou pela bênção. Que Deus o abençoou e falou o quê? Que ele ia ser o pai também de nações. E a porção de Jacó é a porção que vai ser o remanescente que vai ser salvo. Olha o que ele fala, a porção de Jacó não é como esses. Eles não participam de idolatria, eles não fazem imagens esculpidas, eles não se prostram a esses outros deuses, eles não participam da Babilônia. Essa porção de Jacó, lembrando que Jacó teve 12 filhos, 12 tribos, que descenderiam o povo de Deus, a porção de Jacó não se prostra à idolatria. Não são como os da Babilônia. E aí ele fala, incluindo a tribo que ele reivindica por herança. Quando você lê lá Salmo 135:4, Salmo 74:2,
Deuteronômio 32:9 vai falar sobre Israel. 1 Pedro 2:9 fala o quê? 1 Pedro, vou abrir aqui para a gente ler. Se alguém quiser ler, fica à vontade, tá? Eu leio. Lê, Claudinha. 1 Pedro 2:9. Vamos lá. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, desculpa. Exato. Então, enquanto Salmos, Deuteronômio, que faz parte do Antigo Testamento, estava falando sobre Israel, e Jacó é Israel, porque ele se transformou em Israel depois da bênção de Deus. 1 Pedro está falando que aqueles que creem em Yeshua são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido por Deus, para que a gente saia das trevas e possa ir para a maravilhosa luz. Quem é a luz do mundo? Yeshua. A Sandrinha já respondeu aqui, ó. Yeshua. Então, esse porção de Jacó são aqueles que estão em Yeshua. É a Israel de Deus, o povo escolhido. Aí confirma todo o Novo Testamento, de que a justificação vem pela fé em Yeshua. Vinte. Babel, você é meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu esmago as nações, eu despedaço os reinos, eu destruo cavalos e cavaleiros, eu parto carroças e cocheiros, desculpa, estilhaço maridos e mulheres, esmigalho ídolos e jovens, dilacero rapazes e virgens, assolo pastores e rebanhos, aniquilo labrador e bois, e elimino governadores e oficiais. Aqui ele está falando sobre a Babilônia. Como um martelo. O que a gente vê que os Estados Unidos é hoje? O que ele faz com as nações? Esmaga, acaba, destrói. Percebe como as coisas casam muito? Então, a mesma coisa que ele fez com Babilônia antiga, usou e chamou de servo, o próprio Deus usa hoje esses reinos para também julgar um povo idólatra. Vocês estão pegando o raciocínio? Tá tranquilo? Tá. Agora 24. E retribuirei a Babel e a todos os moradores da terra dos caldeus todo o mal que fizeram em Sião, diz Adonai, diante dos meus olhos, Judá. E aí eu pergunto, né? Por que ele falou diante dos meus olhos, Judá? A gente lembrar que nos nossos tempos agora, quem está indo junto com essa Babilônia, assolando
nações? É o povo judeu. Judá formou uma aliança hoje, nos nossos tempos, com a Babilônia. Assim como estava predito. Aí ele fala, 25. Estou contra você, montanha destruidora, que abala toda a terra, diz Adonai. Então, peraí, vamos entender. Ao mesmo tempo que ele usa a Babilônia como um martelo, ele retribui a Babilônia todo o mal que faz contra o povo de Deus. Aí, no 25, ele fala, estou contra você, montanha destruidora. Apocalipse 8:8. Eu vou pegar aqui. Quer ler, Claudinha? Sim, posso ler. Então, pode ler, amor. Espera aí, deixa eu abrir aqui, que eu não abri ainda. Apocalipse 8:8, 8:8. né? E o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar. E a terça parte do mar se transformou em sangue. Continua? Agora, É isso, amor. não. Se você puder ler para mim, Zacarias 4:7. Sim, peraí. Zacarias, Zaca. Onde que tá Zaca mesmo? Eita, menino, achei. Fica Zacarias, tranquilo. que número mesmo? Zacarias 4:7. 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, te tomarás uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores. Graça a ela. Sim. Agora eu vou ler 2 Pedro, tá? 2 Pedro 3:10. Deixa eu pegar aqui. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que há nela será desnudado. E agora eu vou para Apocalipse. Só quero que vocês só guardem os textos, tá? Apocalipse. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia mesmo. Apocalipse 18, 9 e 10. Os reis da terra se prostituíram e com ela participaram do seu luxo. Chorarão e se lamentarão por ela quando vier a fumaça, quando virem a fumaça enquanto ela queima. Temerosas por causa de todo o tormento dela, ficarão de longe e dirão: não, a grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa, em apenas 1 hora, seu juízo chegou. Está falando, 2 Pedro, sobre a destruição de Babilônia, Apocalipse sobre a destruição de Babilônia, Zacarias, eu vou pôr aqui, porque senão, gente, o TDAHzão não dá, né? Zacarias 4:7. Eu preciso só ver para me lembrar. Está falando sobre o monte, um grande monte, diante de Zorobabel. Zorobabel, vocês lembram que a gente estudou, que ele representava quem? Yeshua. Então, quem é você perante Yeshua? Serás uma campina,
porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça a ela. Deixa eu ver uma tradução melhor, porque essa tradução não tá legal, não. Peraí. Diante do planície, ele colocará a pedra principal ou a pedra angular. Aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Por quê? Eu quero que vocês entendam que essa montanha destruidora, ela representa um monte, tá? Da idolatria, que não é o Monte Santo de Sião. O de Sião é que a gente já viu, que é representar a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, que não está com a humanidade, porque é Yeshua. Nós somos templos de Deus, onde o Espírito Santo habita em nós, mas Sião, tabernáculo, lembra? Yeshua tabernaculou conosco. É Yeshua, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Vou retribuir a Babel todos os moradores, vou destruir essa montanha do qual essas pessoas se prostram, porque as pessoas idólatras se prostram a outros deuses, não ao verdadeiro. Então, ele vai abalar, ele vai trazer a destruição de Babel, e a segunda trombeta fala que será como um monte que vai destruir. Como a Claudinha leu aqui, ó. Como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Como um monte em chamas foi lançado ao mar. Aí, quando você vê no 18, fala que ele vai ser todo destruído. 2 Pedro, todo destruído com fogo. Aí a gente fica pensando, né? Estão anunciando aí um meteoro que está vindo de encontro com a Terra. Estão também falando sobre uma guerra nuclear, né? Que o Irã, lembra que a gente leu aqui? Que o Irã vai atacar com fogo. A gente leu nesse mesmo capítulo 51, que vai destruir com fogo. Então, quando a gente vai fazer uma análise de todos esses textos, eu vejo aí a segunda trombeta, aonde o próprio Deus vai vir e vai destruir a Babilônia. E a Babilônia hoje seria esses reis, né, que são uma aliança junto com os Estados Unidos, e que o próprio Deus vai derrubar porque é altivo demais. Ele se acha demais, ele acha que ele é maior que o próprio Deus. Como vocês viram lá que Trump já trombeteou até, né? Que ele manda no mundo. Ele é o xerife do mundo, ele é o dono do mundo. E aí o próprio Deus vai derrubar ele. Se tiver muito ruim, vocês falam, tá, gente? Eu quero só comentar uma coisa. O topetudo vai logo perder a sua topeza toda. O topete, né? Vai perder o Vai topete. logo perder. Vai logo perder. Deus vai dar um jeitinho nele já já. Uhum. Vai mesmo, Claudinha, tá chegando a hora dele. Assim como também aqueles reis, aquelas governantes no passado, né? Chegou a hora deles. Vai chegar dele também, tá chegando. E aí, continuando. Estenderei minha mão contra você para fazê-la rolar dos penhascos. Isso não é literal, gente. Isso daqui, ele está falando sobre esse monte de idolatria vai ser destruído, pá, e vai rolar as pedrinhas. Por quê? São tantas pedrinhas, porque eles não estão na rocha, eles não estão firmados na rocha. Eles usaram outras pedras como alicerce. De repente vem o próprio Deus, derruba tudo, e todas as pedrinhas se tornam nada. Começa a rolar do penhasco e transformar numa montanha calcinada.
Ninguém mais fará pedras angulares ou pedras fundamentais de você. Porque a grande monte da idolatria, a Babilônia grande, foi destruída. Não tem mais pedrinhas, não tem pedra angular, não tem mais pedras de fundamento. Acabou. Porque o grande dia do Senhor vai acabar com tudo. E, em vez disso, você permanecerá desolada para sempre, diz Adonai. Aconteceu no passado? Aconteceu, porque Babilônia, a gente já viu, ela está completamente desolada. Não sobrou nada. Mas também vai acontecer porque nos nossos dias, 1 Pedro 2, 6, 7, quem é a pedra angular? Yeshua. Mas aqui também fala das religiões. Yeshua. Tudo. Tudo. A Sandrinha perguntou, aqui fala das religiões? Tudo? Tudo. 1 Pedro 2, 7 diz assim: portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Olha o que Jeremias está falando, que vai cair. Vai cair lá e vai rolar as pedrinhas lá do penhasco. Rocha que faz cair, pedra de tropeço. Os que não creem tropeçam na rocha angular, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Eles já estão destinados à ira, porque pela soberania de Deus, pela presciência de Deus, Deus já sabe quem é dele e quem não é. Quem está destinado à taça da ira. 27. Levantem um estandarte na terra. Desculpa, se eu só falar sobre essas pedrinhas, essas pedras fundamentais, né? A Sandrinha lembrou muito bem sobre a Igreja Católica, né? Que eles falam que a pedra deles é Pedro, né? Eles deturpam totalmente o que Jesus falou, e coloca Pedro como a pedra angular. Outros colocam a Ellen White, né? O Testemunho de Jeová como corpo governante. E já está até o nome falando, corpo governante, ou seja, quem governa a cabeça deles não é Cristo, né? É um corpo governante. E tem milhares de outras igrejas que a pedra angular deles não é a nossa pedra, não é a nossa rocha. São outras pedrinhas. E o próprio Deus vai quebrar todas essas religiões, gente. Porque eles vão ter que se arrepender, lembra que a gente já viu isso também? Então, vão quebrar essas pedrinhas, não vai ter como mais eles se fundamentarem sua fé em doutrinas humanas. Só para lembrar isso aí. Aí ele fala no 27, levantem um estandarte na terra, toquem um chofar entre as nações, preparem as nações para guerrear contra ela. Convoque reinos contra ela. Aí ele vai falar sobre Ararat, que hoje é a Armênia. Mini, que eu pesquisei e eu não achei onde que é, mas eu acredito que seja lá próximo. Askenaz, lembra que nós falamos sobre Askenaz? Que era neto de Jafé. Ele é ali, mais ou menos hoje, os judeus Askenaz, lá da Europa Oriental e da Alemanha. Tá? Ele está falando mais ou menos assim: convoque o meu povo que está sobre a terra, tá? A Armênia, eu não sei se vocês sabem, é o povo mais cristão da Europa. É a Armênia.
Nomeiem um comandante contra ela. Tragam cavalos como um enxame de gafanhotos. Lembra que a gente viu agora, no mesmo capítulo 51, que o enxame de gafanhotos seria os medos? Então, o que ele está falando aqui? Que vai ser tocado o chofar, as nações vão guerrear, esse medo vai entrar contra a Babilônia. Aí o 28, preparem as nações contra ela. Os reis dos medos, o Irã, seus governantes e oficiais e todas as terras que ele controla. Você entendeu? Como que vai, encaixando tudo. A terra treme e se contorce quando se cumpre os desígnios de Adonai contra Babel, para transformar a terra de Babel em ruínas, sem nenhum habitante. Os guerreiros de Babel desistiram de lutar. Eles permanecem nas fortalezas. Sua coragem acabou. Tornaram-se como mulheres. Por que ele faz esse comparativo? Homens não são como as mulheres, né, gente? A mulher é o quê? O vaso mais frágil. E ele está falando que o povo de Babel vai se tornar esse vaso mais frágil. Porque a hora que a destruição chegar, imagina, todo o povo que os pés deles estavam fincados numa pedrinha. E a pedrinha foi destruída. Imagina a fragilidade desse povo, depois que tudo quebrar. E eu estou falando tudo, sistema econômico, sistema religioso, governamental, vai quebrar tudo. Aí eles vão se contorcer, vão ficar totalmente fragilizados. Quem que é a frágil da relação? Quem que não é sempre a mulher que chora, a mulher que é o sexo frágil, né? Eles vão chorar como se fosse uma mulherzinha. Cadê a força desse povo? Não tem. Diante da força da ira de Deus, não tem. Incendiaram suas casas, quebraram as trancas das suas portas. Um emissário corre para o encontro de outro. Emissário é aquele que vai falando, né? Aí vai mandando a notícia um para o outro, né? Um mensageiro para encontrar outro mensageiro, a fim de relatarem ao rei de Babel que cada parte dessa cidade foi tomada. Os vales dos rios foram ocupados. A vegetação do pântano foi incendiada. Gente, pântano é cheio de água. Quando ele fala que a vegetação do pântano foi incendiada, é porque não vai sobrar nada. Enquanto os guerreiros entraram em pânico, pois eis o que Adonai Tsevaot, o Deus de Israel, diz: a filha de Babel é como uma eira na época da colheita. Somente mais um pouco, e o tempo da colheita chegará. Apocalipse 14, 15 e 16. Claudinho, quer ler para nós? Uma coisa, aqui a Babilônia está falando assim, tipo, como se fosse só lá os Estados Unidos, tudo, mas Roma também, tudo aquele... Tudo. Porque eles são aliança. A Sandrinha está perguntando aqui se é só os Estados Unidos ou Roma também. Não, é toda aliança das trevas, gente. Tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Só que eles são alianças, e não é só os Estados Unidos, é uma grande aliança que eles fazem. E aí, quando você entende direita e esquerda, vamos pôr assim, ó, a direita seria a Babilônia, a esquerda seria, só para vocês entenderem, os medos.
Um vai guerrear com o outro, um vai matar o outro, e aqui ele está falando que a Babilônia vai perder. Tá? Porque o enxame de gafanhotos vai ser muito maior do lado da esquerda. Aí a gente vê quem se levantando nos nossos dias. China. Você viu a demonstração de poder da China? Rússia. A demonstração que eles fizeram de poder. Ah, mas os Estados Unidos têm mais arma nuclear. Tá, os Estados Unidos, Agora vamos unir Rússia, China, Irã, Afeganistão, sei lá, Brasil não vou falar, porque não tem arma de guerra, coisa nenhuma, né? Eu acho que Brasil é zoeira, né? Para colocar uma comédia lá. Mas esse enxame de gafanhotos que vai ser levantada são coligações de nações. E a gente precisa entender como alianças. E a gente está vendo isso nitidamente hoje. Alianças sendo geradas. O que eu falei mesmo? Apocalipse? 14, 15, 16. Sim. Para eu ler, né? Você pediu. Pode Então, ler. vou lá. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E o que ele está falando aqui? Chegou a hora, a época da colheita. Aí, se você ler Isaías, Joel, Miqueias, Mateus, vou ler Mateus 13 agora. Quer ler, Claudinha? Mateus 13, 30 ou 39. Eita, o microfone estava fechado. Vou ler. Deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor de todas as sementes. É o menor que todas as sementes, mas quando crescido, é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se animam nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo.
E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Tá fechado o seu microfone. Pode ler o 40 para fechar esse raciocínio. Ok. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desse mundo. Uhum. Isso é bem claro, só não entende quem realmente não quer. Então, o que ele está falando? Que vai fazer a colheita, vai deixar crescer junto, a massa vai ser toda levedada, porque tem fermento para tudo quanto é lado, tá? Lembra que aqui o reino de Deus, ela colocou o fermento e levedou a massa toda. Ou seja, tem alguém limpo aqui? Eu, você, o fulano, Bertano, ciclano? Não, nós estamos tudo junto, misturado, tudo levedado. É. Porém, entretanto, todavia, quando Yeshua conta a parábola, ele vai falar sobre a boa semente. A boa semente é aquela que tem um solo fértil e que realmente dá frutos bons. Mas vem o diabo, né? E muitas vezes as pessoas se perdem, porque o diabo vai lá e semeia e coloca erva daninha, e a pessoa começa a ficar sufocada e sai da palavra, sai da boa porção. E aí, quando vir a colheita, se essa pessoa estiver sufocada com as coisas do maligno, ela vai ser ceifada. Mas para o quê? Para ser guardada no celeiro de Deus ou para a destruição? A gente precisa entender que Babilônia, ela exatamente significa isso. Ai, eu sou Bolsonaro. Ai, eu sou Lula. Ai, eu sou o Trump. Eu sou, nossa, eu idolatro o Trump. Ah, o Trump vai trazer a paz no mundo. Ah, o Trump vai trazer a prosperidade de novo. Não vai. Tudo isso faz parte do engano. Todos eles estão totalmente aliados e totalmente errados. E quem permanecer na Babilônia, tanto Babilônia financeira, porque você não vai poder nem comprar nem vender, se você não aceitar a diga marca da besta, o transhumanismo. O religioso, porque eles vão querer unir a fé. O Trump anunciou ontem que está todo mundo perseguindo os cristãos e que ele vai fazer alguma coisa contra isso. Mas que cristianismo ele pregou? Você viu lá que ele pôs? Ele colocou na rede social dele Maria com o Menino Jesus. Não, eu ia falar outra coisa, né? Porque não é o menino Jesus, É. né? Ali é Semíramis e Nimrod. Tammuz. Azul. Nimrod. Eu pensava que já era o Tammuz. Tammuz é o pai de Nimrod. É. Ah, é Tammuz, é. Então, o que acontece? Se a gente olhar para toda essa idolatria, para tudo isso que eles nos levam, eles percebem que há um levante, e é sutil, tá? E aí todos os evangélicos, todos os católicos, todos os cristãos, todos os judeus
Estão fazendo o que para Trump? Idolatrando Trump. É porque penso que isso aí é a pura verdade, mas na verdade não é verdade. Estão enganando todo mundo, gente. Operação do erro. Do erro, muito Puro grande. engano. Operação do erro. Porque amaram mais a mentira do que a verdade. A verdade é Yeshua. O que esse povo está idolatrando? Maldito homem confia no homem. Outra coisa, muito importante, que a gente tem que entender também. Deus usa quem Ele quiser para o próprio juízo dele, para a própria ira dele. A gente acabou de ver isso aqui. Ele usa, além do servo Nabucodonosor, hoje ele vai usar o Ciro atual, o próprio Trump, que a própria Israel está idolatrando Trump. Vai usar quem ele quiser. Porém, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E sairão da Babilônia. E a Babilônia é tudo isso, é essa manipulação direita e esquerda, é essa manipulação maçônica, idólatra, que não tem nada a ver com nosso Senhor Yeshua. Eu não faço parte desse mundo e vocês também não fazem parte desse mundo. O mundo jaz no poder do maligno. Não caem narrativas, porque essas narrativas vão levar as pessoas ao erro e depois à destruição. E quando você lê Joel e Miqueias, está falando exatamente igual, tá? Eu não vou ficar lendo tantos textos assim, porque a gente não tem tempo para isso. Mas lembre disso, a colheita acontecerá. E aqueles, lá em Apocalipse, que tiverem o nome do Pai e do Filho escritos em sua testa, esses sim são os marcados por Deus, o que receberam em suas testas o nome de Deus. E que neles não há mentira nas suas bocas. Só falam a verdade. E que não se contaminaram com mulheres. Ou seja, mulheres o quê? Idolatria. Mulheres corrompidas. Não se contaminaram. Estão com as suas vestes limpas, aguardando o noivo. Esses são os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses não seguem homens. Não se corrompem com a Babilônia. Nem com narrativas que eles mesmos criam para a operação do erro. O próprio Deus que fez essa operação do erro. 14. Nabucodonosor, rei de Babel, devorou-me e me esmagou. Deixou-me como um jarro vazio, como um monstro, engoliu-me por inteiro. Ele encheu a barriga com os meus petiscos e, em seguida, colocou-me para fora. Vou ler Mateus 23, 14, para vocês entenderem. Quer ler, Claudinha? Posso ler? 23, 14? 14. Tá bom. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sobre pretextos fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Outra coisa. Oséias 8:8. Eu vou ler, que eu já abri aqui. Israel foi tragado. Agora, entre as nações, será tido como um vaso que ninguém tem prazer. Porque subiram à Assíria, como um jumento montês, por si só. Efraim
contratou amantes. Percebe? Lamentações 2:16. Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Esse é o dia em que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. Por que os inimigos estão devorando? Por que Nabucodonosor devorou e esmagou o jarro vazio? Um jarro que ninguém quer. Porque Israel se prostituiu. Levedou a massa toda. Efraim contratou amantes. Efraim são os gentios. E aí, quando você coloca tudo isso, você entende Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongar suas orações, então você sofrerá maior juízo. Continuando aqui, só o 35, só para vocês fechar o raciocínio. Entretanto, os que vivem em Sião, onde é Sião? Yeshua. Yeshua. Os que vivem em Sião dirá que minha carne rasgada seja vingada sobre Babel. Quem teve a carne rasgada? Quem recebeu uma lança que o furou? Que o transpassou. Que o Transpassou, né? Nossa, meu Deus. Você acha que o próprio Deus vai deixar isso sem julgamento? E Jerusalém dirá que meu sangue seja vingado contra os caldeus. Jerusalém de quem? De cima. Todos aqueles mártires que foram mortos. Bom dia, Belinha. Todos aqueles que foram mortos pelo nome de Yeshua. Vai ser vingado. Aí a gente vê o quê? Apocalipse 6, gente. Você lembra o que fala, Claudinha? Apocalipse 6. Peraí, você quer que eu leia? Não, você lembra o que é? Que as almas clamando. Sim, embaixo do trono, embaixo do altar do Senhor, né? Clamando para não vingas o meu sangue, né? Como é? Peraí, eu vou pegar aqui. Eu não estou lembrando como é que é a palavra toda. Apocalipse 6. 6:10. 6:10, então. Eles gritam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Exato. Esses são os mártires, gente. Aqueles que morreram. Desde que Yeshua veio, o primeiro que foi rasgado foi Yeshua. Depois dele, houve outros. E eles estão clamando: até quando, Kadosh? Até quando, Deus Santo? O Senhor não vai vingar nossa morte. Apocalipse 16:6 fala o seguinte: eles derramam o sangue do teu povo e dos profetas. Portanto, tu lhe fizeste beber sangue. Eles o merecem.
Entende? Como os mártires vão ser vingados no dia da ira do Senhor. Por isso, eis o que Adonai diz: defenderei sua causa e me vingarei por você. Secarei o rio dela e farei suas fontes evaporarem. Você lembra, gente, da profecia de Ciro? Que a profecia dizia que o rio Eufrates ia secar? Como está acontecendo. Ia secar. Naquela época ele secou. Ciro invadiu a Babilônia porque ele desviou o curso do rio, secou o rio, entrou com as tropas, passou o rio e conseguiu entrar porque o portão estava aberto. Isso está lá em Isaías 45:1. Agora, nós estamos vendo o rio Eufrates se secar novamente. Significa outra profecia que nos últimos dias o Eufrates iria secar. Olha só como as coisas se repetem. Assim como Ciro foi usado para destruir a Babilônia, agora o medo, o Irã, será usado para destruir a Babilônia. Pode falar, Mari? Mary, Mary, Ximena. eu ia falar Engraçado. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, quando secar o rio Eufrates é quando Israel vai ser cercada, é isso? Vai ser nessa época? Exatamente, né? Sim. Mas aí Agora, você tem que lembrar, Mari, que é uma Israel, não só essa física. É claro que essa física também vai sofrer, tá? Porque lá está a casa de Judá. Espiritual, Porém, né? todos nós que fazemos parte do Israel celestial de Deus, vamos ser perseguidos e mortos. Isso, ou seja, vai ser cercada, mas é perseguição. Sim, eu me expliquei mal, verdade. É isso mesmo, Mari, é isso mesmo. Eu só estou falando da cercado, porque às vezes a pessoa acha que é só a Israel física, né? Não, na verdade, infelizmente, Israel está como está, né? Corrompido, né? É. Tem muito homossexualismo e, né? Enfim, esses aí só Deus, né? Mas é o justo, né? Mas há um remanescente lá dentro. Verdade. Há um remanescente lá dentro. Sempre Eu há. vejo. Todo povo, tribo, língua e nação. Exato. Eu acho que há um remanescente em todo mundo. Todo lugar. Todo. Na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na Todo China. lugar. Sim, sim. Apocalipse vai falar sobre isso, né? Da grande multidão. De todo povo, tribo, nação, língua, tudo. Exato. 37. Deixa eu ver se... quando for 9 horas eu vou parar, tá, gente? Porque aí eu preciso ir para o meu compromisso. 37. Babel se tornará um monte de ruínas, uma morada de chacais, um objeto de horror e zombaria, totalmente desabitada. Eles rugem junto com os leãozinhos, urram com filhotes de leões. Mas quando estiverem excitados, prepararei uma bebida para eles e os deixarei tão bêbados que terão convulsões, né? Não é confusões, não é confusões. Ei! Convulsões. E dormirão para sempre e nunca mais acordarão. Entendeu o sono da morte espiritual? Salmos 13, 3. A morte espiritual. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ó meu Deus, compre colírio para... O Laodiceia, compre colírio para ver. Porque você é pobre, cego e nu. E o próprio Deus vai dar o quê? Uma bebida que vai deixar eles tão bêbados, convulsionando, eles dormirão para sempre. A morte espiritual.
Por quê? Porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. 40. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Salmos 44. Deixa eu pegar aqui. 22. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Quem que Paulo? Quem que o rei Davi estava falando aqui? Senhor Yeshua. Pode falar, Sandrinha. Yeshua, né? Você sabe que Salmos é totalmente profético para os dias de Yeshua, né? E para os últimos dias também. Então, o que ele estava falando? Que os mártires iriam morrer pelo nome de Yeshua. As ovelhas de Yeshua. Ezequiel 39, 18. Comereis a carne de poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos cevados de Bazã. Vai morrer gente santa? Vai também, os mártires. Vai morrer os poderosos, os príncipes dessa terra, os bodes, os carneiros? Vai também. Porque quando o dia da destruição chegar, lembrando que nós não somos desse mundo. Não tema quem mata a carne, mas não pode destruir o espírito. Então, a gente não tem que temer a morte física, mas sim essa morte aqui, a espiritual. Essa nós temos que temer. Porque se vir o sono da morte espiritual para nós, não há mais como reverter. Isso está lá em Hebreus 6. Uma vez conhecido, recebendo a luz, você volta para as trevas? Não há mais salvação para você. 40. Eu os levarei como cordeiros, desculpa, 41, né? Sesaque. Isso aqui, gente, eu fui pesquisar. Sesaque representa Babilônia mesmo, tá? Como a internet fala, é criptograma de Babel, tá? Então, assim, é uma outra maneira de falar sobre Babilônia. Sesaque foi capturado. O orgulho de toda a terra foi tomado. Ou seja, hoje o orgulho de toda a terra não é os Estados Unidos? É, gente. É a grande potência mundial. Sempre teve uma grande potência mundial. Sesaque foi capturado, o orgulho de toda a terra foi tomado, Babel se tornou um objeto de horror. Nem todas as nações, é isso? Eu risquei aqui, agora não deixa eu falar. Em todas as nações. Então, se tornou um objeto de horror em todas as nações. O mar inundou Babel. Lembra que é o mar? Pode ser um exército, pode ser uma multidão de gente, tá? O mar inundou Babel, suas ondas agitaram, cobriram, suas cidades foram destruídas, uma terra seca e deserta, uma terra habitada por ninguém, pela qual ninguém passa. Isso já aconteceu na Babilônia antiga e acontecerá no dia do Senhor, quando essa Babilônia de nações irão ser destruídas. Eu castigarei Bel em Babel. Lembra que Bel era o deus deles, tá? Marduk em Babilônia. E o farei vomitar o que ele engoliu. As nações não correrão mais a ele. Não vão correr mais para Bel.
não vão correr mais para a idolatria. Não haverá outros deuses, a não ser um só Deus. Só existe um, não há outro. Sai dela, povo meu. Cada um salve sua vida da ira ardente de Adonai. Não desanima. Não tenha medo dos rumores que se espalham na terra. Isso aqui é para nós, gente. Não desanime. A gente vai ouvir falar de guerras, relatos de guerras. Portanto, Jesus falou o quê? Não temas, não desanime. Porque todas essas coisas têm que ocorrer para que venha o fim. Ele está falando aqui a mesma coisa de Jeremias. Esses rumores vão se espalhar pela terra e vocês não têm que temer. Em um ano surge um rumor, no outro seguinte, outro e outro. Não é isso que a gente está vivendo desde a pandemia? É um rumor, é outro. Desde a pandemia, sim, que a gente despertou, né, gente? Porque antes a gente estava dormindo, a gente nem estava ciente do que estava acontecendo no mundo. Mas é um rumor atrás do outro. Todo ano é uma coisa. É uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Governantes combatendo governantes. Portanto, ouçam. Eis que vem dias em que eu castigarei os ídolos da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada. E todos os seus mortos jazerão nela. Então o céu e a terra e tudo que há nelas cantarão de alegria por causa de Babel. Pois os saqueadores do norte, quem que é os saqueadores do norte? Os medos estão chegando. Olha que forte. O céu, ou seja, os santos anjos do Senhor, a terra e tudo que há nela vai cantar de alegria. Porque os saqueadores do norte estão chegando. Mas por que a gente vai cantar de alegria? Está cada dia mais próximo o dia do Senhor, o dia do nosso livramento, o dia da nossa redenção celestial. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que ser fiéis até a morte, até o fim. Então, quanto antes isso acontecer, melhor para nós. Porque a gente não vai ter que passar tanto tempo assim, nesse mundo caótico, terrível. Então, é alegria, gente. É alegria. O dia do Senhor está chegando, porque olhai e alegrai. Como Babel fez cair mortos os de Israel, olha só, ele ainda está falando, hein? Babilônia vai matar os verdadeiros adoradores de Deus. Assim cairá também Babel e de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, não fiquem parados. Lembre-se de Adonai na terra distante. Que Jerusalém ocupe a mente de vocês. Os insultos e a desgraça cobre o rosto, pois estrangeiros entraram nos santuários da casa de Adonai. Daniel 11, 31. E braços serão colocados sobre ele, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Apocalipse 11, 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, o altar e o que nele adora.
Quem é o santuário de Deus? Nossa. Alguém quer falar? Ai, esse óculos é ruim, porque eu tenho que tirar e pôr toda hora. O meu eu perdi, né? Gente, olha só. Jerusalém, de cima, tem que ser a nossa única preocupação. A nossa salvação tem que ser a única preocupação da gente. Mais nada. Os insultos vão vir. A desgraça vai vir. Os estrangeiros vão entrar no santuário da casa de Deus. Vós sois templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. Vão profanar o templo. Vão matar. Vão assassinar o povo santo profeta de Deus. Isso está em Apocalipse 18. Se não me engano, é 23, 24. Deixa eu ver só aqui. 23, 24. Vou ler só o 24. E nela se achou o sangue dos profetas. Lembrando que Apocalipse 18 fala só sobre a destruição de Babilônia. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram assassinados, mortos na terra. Então, vão profanar? Vão profanar. Vão profanar. De fato, já estão. Tudo que você come é transgênico, Vacina. tem grafeno, tem não sei o quê. Cada dia a gente encontra um negócio aí diferente. Lá, como é que é? A Suramina, não sei se vocês seguem ela. Ela está fazendo teste num monte de coisa de comida. Ela está achando, em todas as coisas que ela faz o teste, ela está achando Remédio. adulterações terríveis, tá? Vacina, anestesia dentária, anestesia cirúrgica, remédios, tudo que você pensar da Babilônia, que vem da Babilônia, está corrompido. Não adianta ficar pensando que, eu vou me safar. Só se você morrer. Agora, quem sabe você consegue se safar da adulteração, porque eles estão adulterando sim, tudo. Então, assim, não há onde correr. Só para Jesus. Ele é o justificador daqueles que o buscam. Lembrando que a carne é corruptível, tá? A carne não entra. Fica dando erro. Somente o Espírito. Então, o Espírito nosso clama, Abba, Pai. A carne vai perecer. Hoje nós temos quantas doenças? Quantas coisas acontecem com nós? Essa carne aqui vai morrer, vai perecer, não vai sobrar nada. Mas o Espírito retorna a Deus que o deu. Exato, consagre tudo. Saiba que não é você que vai se salvar. Esse é o ponto. Gente, não somos nós que, tipo assim, eu não tomei a VAC, eu não usei anestesia dentária, eu não sei o quê, eu tô limpa. Não tá. Porque você come, você bebe água, a água está toda contaminada, tem grafeno até na água da chuva, que contamina toda a plantação.
Aí depois você vai lá e compra, você come, você bebe a água. Você acha que tá limpa? Não. Só os alimentos transgênicos já tá mudando seu DNA. Só para falar, só. Então, eu quero que vocês entendam que vão profanar. Já estão profanando. A Babilônia está fazendo isso com a gente. E vai continuar fazendo até que Jesus volte. Entenderam? O que nos salva é a fé em Yeshua. Esse nos justifica para a salvação. Não é o que a gente come, porque como Yeshua mesmo disse, o que você come, o que entra, sai, tá? Não é isso que profana. O que profana verdadeiramente é o que você faz da sua vida. Quem é você no reino? É só o Senhor para guardar. Não tem para onde ir. Não tem, Patrícia, não tem para onde ir. A não ser que você morrer. Você morrer hoje, acabou. Aí as narrativas da internet falam, ai, você perdeu a salvação porque você tomou a vaca. Ô, Senhor da glória. É difícil porque isso também é operação do erro. Para que a gente caia nessas narrativas e ache que os nossos parentes já está condenado para o inferno. Ou seja, você não vai querer ajudar aquele parente, porque você vai falar, não, aquele lá já foi, já era, já está perdido, está condenado, eu não vou ajudar ele, não. Cadê a misericórdia? E o que Yeshua falou? Eu não desejo sacrifício. Eu quero o quê? Misericórdia. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Acabou. É isso que Yeshua quer. Pode falar, Patrícia. Bom dia, meninas. Bom dia, flor do dia. Ontem eu passei o dia inteiro dando aula, não tive como assistir, vou tentar assistir o que está gravado lá. Bom estar aqui com vocês. Só queria pontuar algo que está me chamando muita atenção. Gente, esse pessoal idolatrando Trump por causa das narrativas dele, gente. Tampou teu microfone, Patrícia. Era isso. Você comentou, eu achei interessante. Por quê? O que acontece? O Trump, ele se considerou o pai da vacina. Aí hoje ele está lá denunciando a vacina, diz que está causando autismo. Mas ele é o pai da vacina. Ele se designou o pai da vacina. E as pessoas são tão cegas que elas não veem isso. Não enxergam. E estão cegas pela idolatria. Bolsonaro, aqui no Brasil. Ô, gente, quantas pessoas foram lá? Foram presas e mortas por idolatria esse homem. Estão lá, cumprindo uma pena. Uma mãe de família que tem um monte de filhinho lá para cuidar, está na cadeia porque escreveu com batom. Por quê? Idolatria. Se ela não tivesse numa idolatria desse sistema, ela não estaria lá, ela estaria na casa dela cuidando dos filhos dela. Esse é o verdadeiro ministério nosso. A nossa família, nossos filhos. Mas não, a idolatria. E aí, confiou num homem, maldito o homem que confia no homem, porque vem o juízo. Vem a consequência da idolatria. É muito nítido isso. E assim será em toda a terra. Eu estou dando só um exemplo aqui.
E essa idolatria vai pegar evangélicos, cristãos, de todo mundo. Já está pegando, né? Já está. Eu não sei se vocês viram o Nicolas, que todo mundo fala, né? O Nicolas, que é aquele moleque, aquele menino, né? Não é moleque, desculpa, é aquele menino lá. Ele tem uma tatuagem da IH lá do catolicismo, lá do... Esqueci, como é que é aquilo, Claudinha? Você lembra? Aquilo tem um negócio que é da maçonaria também, dos templários. Não é do judaísmo, não? Eu não sei, não. Não, dos templários. É dos templários. Ele tem uma tatuagem dos templários. Então, gente, não existe. Não me lembrei disso. Quer seguir um homem que também, teve na né? Terra, segue Yeshua. Hã? Que, Mari? Eu não entendi o que a Mari falou. Também não escutei. Perdão, me escuta, Ximena? Agora eu estou ouvindo. É porque eu tô com fone e ele não dá conexão quando eu falo. Eu tava dizendo que é verdade que eu tenho uma tatuagem. Acho que foi você que falou. E eu também vejo que idolatram muito ele também, né? Muita idolatria para ele Sim. também. Mas é o quê? A direita. A direita, os evangélicos, né? Os conservadores. Evangélico, né? Entende? E essa é a narrativa, a operação do erro. E quem amar a verdade só vai seguir Yeshua e só vai estar comendo da mesa dele. E vai se desfazer de toda a idolatria desse mundo. Pode falar, Lúcia. Mas vamos, quando eu terminar, não sei se as irmãs estão de acordo, de louvar um pouquinho ao Senhor. Amém, irmão. Nós já acabamos, tá? Se a gente se quiser, amém. Pode colocar. É bem curtinho aqui, com a musiquinha, para a gente adorar um pouquinho o nosso Criador, Amém. nosso Salvador, porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor. Amém, amém. Bem lembrado. Então, nós vamos parar aqui no 51, né? É. E eu vou parar a gravação e a gente começa o louvor, tá bom? Olha, não sei se as irmãs conhecem, mas eu amo muitos louvores, né? Mas até enviei a irmã Jimena esse louvor, acho que a irmã gostou, tá? Claro, diz que a música que o diabo não quer que você cante, é o que está escrito aqui, né? Mas a gente canta tudo para o nosso Deus. Amém. Vou colocar, irmã. Tá bom.